Irmãos, vamos à palavra do Senhor, vamos pegar nossa Bíblia, mais um texto que vai falar sobre a essência do rei Davi, e vai nos contar histórias que nós devemos levar para a nossa vida em Cristo Jesus. A sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler até o versículo 10 e depois o 16 até o 20. Página 394, para quem tem a Bíblia do culto. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto, repita comigo essa palavra, com ímpeto, com força, determinado, tinham dado tudo sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Repita comigo: todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Versículo 16. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre carmelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo. Repita assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Antes de nós orarmos, diga assim:
Eu vou tomar de volta o que o inimigo levou. Nós iremos tomar de volta tudo que o inimigo levou da nossa vida. Você crê nisso? Antes que termine o ano, aquilo que o inimigo levou vai ser restaurado, porque Deus vai trazer de volta para você. É tempo de restituição. Creia nisso. É tempo de restituição daquilo que foi perdido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Pai, no nosso coração, aquilo que deseja o teu coração. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas possa sair daqui, ó Pai, fortalecido pela tua palavra, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos guardá-la no coração, Senhor Jesus, e vivê-la, Senhor Deus, de forma literal. É isso que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus e nós dissemos amém. Amém, irmãos. No capítulo 26 até chegar no 30, o contexto é a fuga de Davi do seu sogro. É o sogro querendo matar o genro. É Saul por inveja. Saul, ele quer matar Davi. E Davi está fugindo de Saul. Davi vai tentar fugir de várias formas, até chegar um ponto que não tem mais para onde fugir. E Davi agora ele vai se refugiar em terra filisteia. Ele vai estar lá com os filisteus. O rei dos filisteus é o rei Aquis. E Davi ele vai pedir refúgio, vai pedir guarida. E durante 1 ano e 4 meses Davi vai ficar em terra estrangeira, vivendo ao lado do rei Aquis, que é filisteu. Davi vai chegar até a ser escudeiro do rei. Ele vai defender os filisteus, os jezreelitas, e vai defender os filisteus de um povo traiçoeiro que só ataca por trás, que são os amalequitas. Davi então, durante esse 1 ano e 4 meses, está com 600 homens. Quantos homens? 600 homens. E Ziclac, a cidade de Davi, pertencente ao território da tribo de Judá, que é a tribo do rei Davi, está apenas com criança, está apenas com idoso, está apenas com mulheres. Todos nós sabemos que de uma família, a mulher, as crianças e os idosos são os mais sensíveis da família. Eu falo sensível não rebaixando, mas são pessoas mais sensíveis. As crianças precisam ser cuidadas, as mulheres elas são emotivas, e os idosos precisam ser cuidados também. Então geralmente numa casa o mais forte ali, entre aspas dizendo, é o homem, que é o provedor, é o protetor. Imagine você na época de Davi. Na época de Davi, saíram todos os homens. Os homens se ausentaram, estão todos seguindo Davi. Então, quando a casa está desguarnecida, Satanás vai atacar. E os amalequitas, eles tinham uma estratégia de guerra. Eles eram diferentes dos jebuseus, eles eram diferentes dos filisteus, eles eram diferentes dos amorreus. Eles gostavam de atacar por trás, na trairagem. Então, quando eles veem que saiu todos os homens, o que o líder dos amalequitas vão falar? Está fácil de entrar, porque as mulheres não sabem guerrear, os idosos estão fracos, e as crianças mal sabem lidar com arma. Então a cidade de Davi está desguarnecida, a cidade está sem proteção, a cidade está sem os guerreiros, a cidade está sem os valentes. Então Satanás vai atacar. Então os amalequitas, aproveitando que Davi está em terra filisteia, eles vão entrar naquela cidade, vão tacar fogo em toda a cidade, vão acabar com tudo que tem na cidade de Ziclac, e vão pegar o quê? Pessoas que podem ser manipuladas pela cultura deles. Vão pegar as crianças que podem ser manipuladas, vão pegar os idosos que já estão no fim da vida, e vão pegar as mulheres. Pergunte por quê?
para gerar outros filisteus e não israelitas. Alguém está entendendo? O meu povo inimigo vai começar através do ventre de uma israelita. Se eu pegar as mulheres, não vai ter israelita, mas vai ter filisteu. O nosso povo vai aumentar. Então a estratégia não é matar, a estratégia é mudar a cabeça. Satanás não quer matar você, Satanás apenas quer deixar você dentro da igreja com a cabeça mundana. Satanás não quer te tirar da igreja, Satanás quer te tirar do foco. Então é por isso que ele te deixa, mas ele não mata. Então ele pegou o que? Ele pegou as crianças, colocou cativas. Vai aprender a cultura filisteia, vai aprender a comida filisteia, vai aprender sobre os deuses filisteus. Os velhos, cativos, daqui a pouco vão morrer. Então quer dizer, não vai ter memória do povo passado. Alguém está entendendo? Né? Qual é a memória nossa do passado? É aquilo que os nossos avós contavam, é aquilo que os nossos pais contavam, é aquilo que as nossas avós contavam. Essa é a nossa memória. Então quer dizer, eu vou trazer a criança do meu território filisteu, o velho vai morrer de tanto trabalhar, as mulheres vão gerar outros filisteus, e o irmão do israelita criança vai ser filisteu de nascença. Então quer dizer, eu vou mexer na cultura dessa criança, eu vou colocar nele as nossas culturas, os nossos valores, os nossos princípios. Então eu vou ter do meu lado mulheres que geraram filisteus, e vou ter crianças que agora esqueceram o Deus de Israel e estão vivendo como filisteus, mesmo sendo israelitas. Alguém entendeu a palavra? A artimanha de Satanás não é matar, mas é colocar a cultura dele como se fosse verdade na nossa cabeça. Olha, você não precisa mais se separar do mundo. Você pode estar na igreja e ser do mundo. Você não precisa mais ouvir hino. Você pode ouvir música secular e vir na igreja. Você não precisa mais se vestir de acordo com aquilo que você acredita. Você pode se vestir de qualquer maneira e professar o seu Deus. Alguém está entendendo? Diga amém. Então Davi nesse tempo não sabe que a cidade está sendo saqueada, mas Deus tem controle para todas as coisas. O que vai acontecer? Aquis gosta de Davi. Davi jamais desonrou Aquis. Davi está lá protegendo os filisteus, mas de repente começa uma conversa dos príncipes filisteus para o seu rei. Olha, é melhor você despedir esse Davi. É melhor você deixar ele voltar para a terra dele. Por quê? Porque em uma peleja, se ele se voltar contra nós, ele vai destruir o nosso povo. Davi, nós sabemos que Saul matou milhares, mas há uma história do povo israelita que disse que Davi matou 10 milhares. Esse menino é perigoso. E o rei Aquis vai falar, mas ele nunca me desonrou, ele nunca me fez nada, então eu vou despedir ele em paz. A saída de Davi do território filisteu já foi uma agenda que Deus colocou para Davi. Deus vai fazer você sair de alguns lugares, vai sair com um propósito, porque Deus tem algo para fazer em outro lugar através de você na sua vida. Então o que acontece? Davi saiu, e quando eles estão voltando da terra dos filisteus, e estão chegando na cidade de Davi, que é Ziclac, que é território da tribo de Davi, ao longe eles veem fumaça. E aonde tem fumaça, tem fogo. Davi ora e fala, incendiaram a nossa cidade. E eles chegam lá, e quando eles chegam na cidade, o que tem? Ruína, o que tem? Destruição, o que tem? Amargura, o que tem? Tristeza, o que tem? Desolação. O que aconteceu na cidade de Davi? Os amalequitas vieram e pegaram aquilo que eles mais amavam, aquilo que eles mais tinham de valor.
Então vai a primeira lição para você, repita comigo assim: Satanás sempre vai atacar aquilo que temos de mais precioso. O que eu e você temos de mais precioso? A nossa família e os nossos bens que nós conquistamos com muito suor através do trabalho. Isso vai ser o estupim para desestruturar a nossa casa, a nossa emoção. Nós vamos ficar num barco, num navio Titanic. Nós vamos começar a afundar nas emoções. Vamos começar a culpar uns aos outros. Sabe por que está acontecendo? Porque você ficou ausente muito tempo. Alguém está entendendo? A esposa desses sacerdotes chegaram e falaram para eles: sabe por que os amalequitas vieram aqui? Porque vocês resolveram ficar seguindo esse tal de Davi e esqueceram de cuidar de casa. Alguém está entendendo? O Satanás gosta de colocar a família um contra o outro. Então o que começou? A esposa começou a culpar os sacerdotes, na mente deles eles falaram assim: levaram cativo as nossas mulheres. Por quê? Porque nós resolvemos seguir Davi. Alguém está entendendo? Levaram cativo as nossas crianças, os nossos filhos, porque nós ficamos atrás desse Davi aí que diz que é o homem segundo o coração de Deus. Olha a situação que está na nossa casa, olha a situação que está na nossa cidade, olha o que aconteceu. Os amalequitas vieram e destruíram a cidade. Aí o povo começou a chorar e começou a chorar a ponto de não haver mais lágrimas. E aqui eu paro no choro. Quanto tempo nós não choramos pelos nossos entes queridos? Talvez muitas pessoas choram no filme, choram no Netflix, chora quando está assistindo alguma coisa, mas chorar pelos nossos, isso tem sido raridade. O que eu estou dizendo aqui? Chore pela sua casa, clame pela sua casa, chore pela sua família, chore pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque quando você chorar, as lágrimas chegarão ao trono de Deus. E Deus, Ele não pode ver nenhum servo chorando, que Ele se compadece da sua lágrima. Se você tem chorado e pessoas têm falado: não chore, continue chorando, porque Deus está recolhendo as suas lágrimas. E no tempo certo Ele vai restituir aquilo que você perdeu na sua casa, na sua família. Vai dizer que o povo começou a chorar a ponto que não houve mais lágrimas. Mas o pior de tudo isso, irmãos, o povo começou a chorar e começou a colocar a culpa em quem? Davi. Aquele que lidera o povo, ele tem que estar preparado para tomar pedrada. Ele tem que estar preparado para tomar ingratidão. Se você tem um chamado e você parar por causa da pedra, se você parar por causa da ingratidão do povo, o seu ministério tem vida curta. Mas se você crê que foi Deus que te chamou e que você está na direção de Deus, com pedrada, com ingratidão, você vai continuar seguindo o alvo. Olha para alguém e diz assim: não para por causa da pedrada, não para por causa da ingratidão. Foi Deus que te chamou, então continua seguindo aquilo que Ele te colocou para fazer. Porque a palavra vai dizer aqui, olha, versículo de número 6, do capítulo 30, o culto de ensino, fica a sua Bíblia aberta aí. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, olha, tem uma vírgula e tem um porém, Davi não parou por causa deles. Davi não foi chorar por causa deles, já tinha chorado muito. Davi foi fazer o quê? Consultar ao Senhor. Davi não sabia o que fazer. A cidade não tinha mais cavalo, não tinha mais bens, não tinha mais nada.
A cidade não tinha mais as esposas, não tinha mais os idosos, não tinha mais as crianças. A família tinha sido levada cativa. Então Davi, como não sabe o que fazer e não tem ninguém ao seu lado, ele falou: se ninguém estiver ao meu lado, mas eu chamar Deus para estar ao meu lado, eu e Deus sou maioria no meio de uma multidão. Quando ninguém te apoiar, peça ajuda a Deus. Quando as pessoas te acusarem, peça direção de Deus. Quando as pedras vierem, peça direção de Deus. Quando a calúnia vier, peça direção de Deus. Quando a afronta vier, peça direção. Você pode completar? De Deus. Então guarda uma coisa: Satanás sempre vai mexer na nossa família, sempre vai mexer com aquilo que amamos. E muitas vezes as pedras vêm das pessoas que nós amamos. A nossa luta, irmãos, eu vou dizer para você, não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu filho, não é contra o parente. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Toma cuidado, quando alguém quiser te apedrejar e for alguém que você ama, fica tranquilo, Satanás está no meio. Não é a pessoa. Você não deve pagar o mal com o mal, você deve consultar ao Senhor. Deus está falando com alguém aqui. As pedras que talvez você leva por estar buscando mais de Deus, não é o seu cônjuge, é Satanás querendo desestruturar a sua casa e a sua família. Lembra, reino dividido não prospera. Não prospera. Então quer dizer, quando eu vejo lá que a esposa está com aquele bico, está com uma cara feia, eu não vou lá provocar ela, eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir um louvor, eu vou para a academia, e depois eu vou falar com ela, porque não vai dar certo. E se ela pedir para mim ouvir e eu quiser dar opinião, vai piorar. É só para ouvir. Alguém está entendendo? Então, se você aprender coisinhas mínimas, a sua casa vai ser uma bênção, a sua família vai ser uma bênção. O que aconteceu aqui? Davi é líder daquele povo. Quantos livramentos Davi já fez para aquele povo? Aquele povo se levantou com pedra na mão. Já não bastasse a catástrofe que Satanás tinha feito, queriam matar o líder deles, queriam matar o rei que Deus tinha ungido. Alguém está entendendo? Então não joga pedra não. Quando jogarem pedra em você, pega a pedra e pergunta assim: por acaso essa pedra é sua? Você vai constranger aquela pessoa. Martin Luther King, ele dizia assim, o pastor e advogado Martin Luther King da Igreja Batista dos Estados Unidos, o homem que ganhou o prêmio Nobel da Paz, ele dizia assim, que violência para se conquistar alguém, você vai fazer com que aquela pessoa se afaste de você e não haja compreensão da sua parte. Então, violência para se conseguir justiça social é imoral, é algo que humilha o oponente ao invés de conquistar a sua compreensão. Então é algo desnecessário, é algo que você não vai ganhar nada com aquilo. Então o que Davi fez? Vendo o povo vir com pedra, ele chamou o sacerdote Abiatar. Olha o versículo de número 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o éfode. O éfode era um colete sacerdotal que os sacerdotes usavam, e tinha algumas pedras que chamam Urim e Tumim, e nessa pedra Deus falaria com Davi. Então Davi, antes de com a cabeça quente tomar uma decisão, olha, aprenda isso, antes de tomar uma decisão com cabeça quente, agora você consulte ao Senhor. Naquela época precisava de sacerdote. Na nossa época o véu foi rasgado de alto a baixo. Entra no seu quarto, ajoelha e fala: Senhor, tudo que eu tinha foi levado pelo Satanás,
tudo que eu tinha, meus filhos, a minha casa, a minha alegria, a minha saúde foi levada. Senhor, devo me levantar e ir atrás e tomá-la de volta, ou devo ficar aqui? Foi isso que Davi falou. Devo ir atrás dos amalequitas? Senhor, porventura eu vou alcançá-los? O Senhor respondeu para Davi: persegue, ou seja, reaja nessa situação. Eu estarei contigo, e tudo aquilo que você perdeu da sua casa, eu vou restituir para você. O que a palavra está dizendo para nós? Aquilo que Satanás achou que tinha levado da nossa casa, Deus está falando hoje através da palavra que nos foi dada. Antes que termine o ano, tudo aquilo que Satanás achou que tinha levado, nós iremos restituir através da oração com Deus. Se está faltando alegria, Deus vai trazer alegria de volta. Se está faltando saúde, Deus vai trazer saúde de volta. Se está faltando relacionamento com o cônjuge, Deus vai reatar esse relacionamento. Creia nessa palavra no nome de Jesus. Então diz o versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Deus está falando para alguém aqui: se coloque em pé e reaja diante dessa situação. Ore, mas tenha atitude. Não só ore, mas marche também. Lembra Moisés? Faraó está vindo, Israel está passando, Moisés vai ajoelhar. Deus diz para Moisés: por que oras, Moisés? Diga ao povo que marche. Então, irmão, é hora de marchar pela sua casa, é hora de marchar pela sua família. Talvez a pandemia veio e até hoje você não conseguiu trazer de volta aquilo que você perdeu, mas a palavra está dizendo: 2023, outubro é momento de você se levantar, porque Deus está falando: erga, reaja e vá buscar aquilo que Satanás achou que tinha ganhado. Amém, irmãos? Amém. Diga assim: os ataques de Satanás são visíveis, mas também são invisíveis. Há uma energia que você e eu não conseguem enxergar se estivermos com os olhos carnais. Há algo às vezes, muitas das vezes, que atinge as nossas crianças, ou que atinge a nossa família, através de pessoas, entes queridos, que você não consegue enxergar aquilo que tem por trás daquela atitude, daquela reação. Você lembra que os irmãos de José colocaram ele na cova por causa de um sonho? Você lembra que Davi, os irmãos dele não gostavam deles? Então não são pessoas, mas é algo que Satanás coloca no coração das pessoas, que você deve ter discernimento espiritual para não devolver na mesma moeda, mas para interceder e orar por elas. Davi, ele estava sozinho, não tinha ninguém do lado de Davi. Os 600 homens pegaram as pedras para apedrejá-lo. E aí ele esperou um tempo, se recolheu, chamou o sacerdote, orou ao Senhor e disse para eles: dá mais uma chance, porque eu falei com o Senhor, nós iremos à peleja e Deus me disse que nós seremos vencedores. Davi tinha respeito do povo pelos frutos que ele carregava. Muitos de nós, irmãos, muitas vezes não temos frutos e queremos falar, é por isso que as pessoas nos apedrejam. Mas os frutos falarão por nós. Os frutos dentro de casa falarão por nós. A nossa vida fora da igreja fala muito daquilo que nós somos em Deus, principalmente fora da igreja. Alguém está entendendo? Davi já havia matado o gigante, Davi já havia pelejado, Davi já havia trazido 1000 prepúcios para Saul. Então na hora que ele ora a Deus, e ele diz para o povo que queria pelejar lá: eu falei com meu Deus,
o povo vai atender. Sabe por quê? Porque as pessoas podem até não respeitar você, mas vai ter que respeitar o Deus que está sobre a sua vida. As pessoas podem não dar nada para nós, mas vai ter que respeitar o Deus que está em nós. Em nós. Alguém está entendendo? Então a primeira coisa, estratégias do inimigo para alcançar as famílias. Os amalequitas, versículo 1, olha o que eu falei para você, falar mais forte a palavra ímpeto. Então veja o versículo 1, na parte C do versículo. Já os amalequitas com ímpeto tinham dado tudo sobre o sul e sobre Ziclac, ou seja, tinham tirado, roubado tudo do território de Judá, mas já haviam ferido também o povo filisteu, já tinham entrado nos filisteus. Então quer dizer, ímpeto é uma palavra que é algo que você não vai fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer algo com ímpeto, então eu vou dar tudo de mim naquilo que eu estou proposto. Sabe o que eu quero dizer? Enquanto nós vivemos uma vida rasa com Deus, Satanás está com todas as forças para querer destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério e a nossa igreja. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que se você entrou aqui, você é batizado, você conhece as Escrituras, você vem para o culto, entre com todas as suas forças espirituais na luta contra Satanás, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre tudo que Deus te deu. Não é para um dia você ler a Bíblia, outro dia está com preguiça. Um dia eu vou orar. Não, hoje não precisa, não. Ore todo dia, busque todo dia, pregue todo dia, ouça louvor todo dia, se fortaleça no Senhor, porque Satanás vem com ímpeto contra nós. Enquanto muitos vivem uma vida rasa, Satanás está com tudo querendo destruir a nossa casa e a nossa família. Então o próprio Deus fala para Davi: vá lá, Davi, vá com 600 e derrube e acabe com tudo aquilo que eles tiraram de você. Traga todos de volta, não deixe nenhuma unha. Lembra Moisés? Nenhuma unha vai ficar aqui, Faraó. Eu vou levar até os ossos de José para Canaã. É assim que nós temos que declarar nessa noite. Na nossa casa, na nossa família, não vai ficar um sem ser salvo, não vai ficar um sem conhecer o Senhor. Todos serão salvos, todos irão para o céu. Você tem que declarar isso daí. Você não pode parar no meio do caminho. Tem que sair daqui convicto que eu e a minha casa, nós seremos salvos. Eu e a minha casa. Não vai sobrar um de fora. Não vai sobrar um de fora. Amém, irmãos? Então o que eles fizeram? Diga assim: prejuízo sentimental e material. Satanás sempre vai entrar nisso, nas suas emoções, no seu sentimento e muitas vezes na sua falta de dinheiro. Não é isso que desestrutura a família? Problema com o filho, emocional. Problema no relacionamento, marido e mulher, emocional. Você começa a ficar doente emocional. Você começa a ficar com depressão, com síndrome do pânico. Você começa a ficar desanimado. E quando falta dinheiro? Daí que danou tudo mesmo. Aí você fala: vou continuar com Deus para quê? Se eu estou perdendo tudo na casa de Deus. Mas Deus está dizendo: olha, eu tenho restituição para a sua casa. Eu tenho restituição para as suas emoções. Eu tenho restituição para aquilo que de material você quer alcançar. Eu tenho bênçãos, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu também curo, eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o dono da provisão. Então eu tenho que confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Satanás não pode roubar o poder de Deus que está sobre a minha casa e sobre a minha vida. Alguém está entendendo? Diga amém. Então eles perderam tudo, mas não perderam a vida. Diga: eles perderam tudo, mas não perderam a vida. O erro deles foi não ter matado as crianças
os idosos e os homens e as mulheres. Por quê? Porque se deixaram vivos, sabe qual é a esperança deles lá no cativeiro filisteu? O Deus de Davi vai fazer alguma coisa. O filho falava: meu pai vai vir aqui me buscar, ele é um valente de Davi. Então quer dizer, por mais dificuldade que tenhamos dentro de casa, o pai nunca pode desistir do filho, a mãe nunca pode desistir do filho. Sempre tem que ter esperança, porque Ele tem esperança que você, através da sua oração com o Deus que você serve, Ele vai ser fortalecido, Ele vai se levantar, e um dia Ele estará aqui com você, dando glória ao Senhor Jesus. Diga assim, se está vivo, então Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Deus te deu vida, você está vivo aqui? Então você está pronto para a restituição que Deus vai fazer na sua vida. Você está aqui, você está vivo, então Deus ainda não terminou o plano que Ele tem para fazer na sua vida e na sua casa. Enquanto a vida há provisão, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há novo de Deus para mim e para você nessa noite. Diga assim: quando o inimigo vem para ferir, ele virá direto na minha família. Você tem que guardar isso, porque isso é o que está acontecendo no mundo. E como que ele vem? Prisões ideológicas, diga, na cabeça. Ele vem com alcoolismo. Alguém já sofreu com isso aqui? Irmãos, eu tive uns parentes em Piracicaba, vou falar para vocês, está filmado, mas é verdade, que sempre eu ia orar para eles. Minha tia-avó, primo da minha mãe, primo segundo meu, sempre eu ia orar para eles, sempre ia orar lá. Aí quando eu não ia, eles chamavam aquela coisa de ficar chamando o profeta para vir na casa. Mas aí o bom que era profeta de verdade, porque sempre que eu ia lá, daí eles falavam assim: ele falou a mesma coisa que você falou, ele falou a mesma coisa. Daí eu falei: então vocês têm que tomar posição, tem que sair dessa vida, desse alcoolismo. Sabe o que aconteceu? Morreu todo mundo da família. Morreu 4 pessoas de uma vez só. A cada 6 meses morreu um. Morreu todo mundo, porque não deram ouvido a Deus. As pessoas da igreja foram lá, levavam, buscavam, até arrumaram o telhado da casa, mas não adiantou. Ninguém quis saber nada de Deus. Morreu todo mundo. Você passa lá hoje, não tem mais ninguém. Morreu todo mundo. Satanás venceu a guerra, porque morreram em si próprios, morreram porque não quiseram aceitar a ajuda de Deus. Então, vigia com a sua família. Isso que eu estou falando aqui não é à toa. Vigia. Coloca um altar de Deus na sua casa. Coloca sangue nos umbrais. Ensina as crianças a servirem a Deus. E Satanás não terá chance sobre a sua casa, sobre a sua família. Você lembra daquela viúva? O marido dela morreu. A dificuldade até chegou na porta, mas não entrou, porque ela saiu, foi buscar o profeta, e o profeta deu direção, e a casa foi abençoada. Os 2 filhos dela eram para ser o quê? Escravo, mas ela não aceitou a escravidão dentro da casa dela. Satanás pega com prisão ideológica, com alcoolismo, com consumismo exagerado, já viu? Gasta demais, depois fica preso no próprio gasto. Sim ou não, irmãos? Não é isso que destrói a família? Você está gastando muito, está acabando com a família, a pessoa vai lá, gasta de novo, e gasta de novo, e gasta de novo, e quando vê, está todo mundo morando na calçada, na sarjeta. O alcoolismo, prostituição dentro de casa, muitas vezes dentro da própria criança, está vendo coisa que nunca viu, e você está lá achando. Tem que ver, tem que vigiar, tem que pegar o celular, tem que ver aquilo que está assistindo. Amém? Então
estão presos na mão do inimigo. Satanás tem colocado pessoas presas dentro de casa, dentro da igreja e dentro de si mesmo. Ao versículo 6, o que diz? Que o povo queria apedrejar o próprio líder deles. Muitas vezes, irmãos, a luta não é contra os seus. Você pode dizer isso? A luta nunca será contra os meus. A luta sempre será contra Satanás. Efésios 6,12 vai dizer: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra a potestade. Para de lutar com as suas próprias forças, lute com as armas espirituais dentro da sua casa. Lute com as armas espirituais pelo seu marido, pelos seus filhos, que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai te surpreender. Olha para alguém aqui: Deus vai te surpreender. Sabe por que eu falo isso? Porque você vê Davi discutindo com quem está jogando pedra nele aqui. Você vê Davi discutindo? Davi foi consultar o... Então não discute não, só ora. Não perca tempo em provar que o seu Deus tem poder. Só ora. E no momento certo Deus vai quebrantar esse coração. Só ora, e no momento certo Deus vai fazer aquilo que deseja o teu coração. Está na palavra dele. Está servindo para alguém aqui? Eu creio. Diga agora a Deus. Estou terminando, irmãos. Então diga assim: não discute, não perde tempo, só se levanta em oração. E muitas vezes não vai ter muita gente do seu lado. Quem que estava do lado de Davi aqui? Só o sacerdote, que representava a presença de Deus. Muitas vezes você vai estar sozinho dentro da sua casa, ou muitas vezes você vai estar no meio da multidão se sentindo sozinho. Mas você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Creia, você e Deus vai fazer a diferença dentro da sua casa. Com o tempo as pessoas vão olhar para você e vai falar: eu quero o Deus que ela serve. Eu quero o Deus que ele serve. Fique tranquilo, Deus é suficiente para entrar nas trevas e a luz dele vai prevalecer sobre as trevas. Então não discuta. Davi ora a Deus, o Senhor responde, e ele vai agora a peleja. Olha o versículo de número 16, para nós irmos para o final. Davi então saiu de Ziclague, e Davi chegou agora na terra dos amalequitas. Alguém está entendendo? E quando Davi chegou nas terras dos amalequitas, o que os amalequitas estavam fazendo? Dançando, bebendo com os despojos que eles pegaram da cidade de Davi. Sabe quando você não ora, Satanás está dançando, bebendo, ou seja, ele está tirando o sarro de você, que só vem para a igreja, mas dentro de casa você não ora. Ele está tirando o sarro do crente que vem para a igreja e só lê a Bíblia nas mãos do pastor, mas você mesmo não tem vida de leitura com Deus. Ele dá risadas, mas ele não vai poder dar risada de Davi, porque Davi já orou a Deus, e agora na batalha ele está preparado. Alguém está entendendo? Quando você vai para a batalha sem oração, você vai ser envergonhado. Quando você vai visitar alguma casa e você não orou, não jejuou, não consagrou, Satanás vai se levantar ali em uma pessoa e você vai sair correndo. Alguém está entendendo? Sempre que você for visitar uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que está doente, primeiro ora, jejua, consagra, lê a palavra, aí vai, porque daí você não vai sozinho. Davi vai falar que saiu com 600 homens. Quantos homens? Só que 200 pararam no caminho. Sabe por quê? Estava cansado. Eles estavam cansados, e o cansaço fez com que eles parassem. Quem fica cansado aqui? Eu hoje mesmo estou cansado.
Acordei 5 horas, cansado. Só que Deus falou assim, mesmo cansado, vai lá, prega a palavra, faz seu ministério. Você está cansado, vai lá, adora a Deus, e Deus vai ter uma palavra para você. Os 200 ficaram, mas 400 seguiram. E quando vai chegar lá no versículo de número 16, e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra. Olha como estavam os amalequitas, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e de Ziclague, da terra de Judá. E Davi chegou preparado, versículo 17, ele chegou em nome do Senhor, e feriu-os Davi, ou seja, Satanás está festejando, mas hoje a festa dele acaba sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje é o ponto final naquilo que Satanás começou a fazer. Hoje termina. E feriu-os Davi, 17, desde o crepúsculo até a tarde do dia, ou seja, chegou de madrugada já acabando com tudo, até o anoitecer, e nenhum deles escapou. Diga, nenhum deles. Mas não vai entrar mais nenhum demônio dentro da sua casa, nenhuma potestade, não vai ter alcoolismo, não vai ter vício, não vai ter prostituição, não vai ter lascívia, não vai ter doença, não vai ter nada, porque hoje acaba a festa de Satanás sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu creio nisso. Quem é o segundo? Eu creio. Versículo 18: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, ou seja, as crianças foram trazidas de volta. Os filhos voltaram para a igreja, as filhas voltaram para a igreja. Alguém está entendendo? Voltaram para a igreja. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, Deus vai restituir a sua casa, vai restituir os seus filhos, vai restituir os seus entes queridos, o esposo, a esposa, e os bens materiais vão ser restituídos também. É por isso que eu estou falando, eu estou insistindo aqui. Dezembro vai ser só gratidão pelo aquilo que Deus vai fazer, e Ele já está fazendo. Ele vai começar a restituir nesses últimos meses que ainda resta o ano. Não é à toa que você está aqui hoje, não é à toa. Deus tem restituição para a sua casa e para a sua família. Olha aí, versículo 20, para a gente ir para o final. Também tomou Davi, agora olha o material, todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Para a gente terminar, irmãos, tudo que Satanás levou, Deus vai trazer de volta. Você pode ficar em pé nessa noite? Fale em alto bom som. Olha, tudo que foi perdido, Deus vai restituir na minha casa, na minha família e na minha vida. Você crê nisso? Você crê? Então aponta a sua mão para a sua casa. Vamos orar e já vamos terminar. Aponta para o lado da sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que existe, Senhor Deus, um trabalho muito forte, com ímpeto, Senhor Deus. Principalmente nessa geração, Senhor Deus, no tempo em que nós estamos vivendo, Senhor Deus. Há uma perseguição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os valores da nossa casa, sobre os princípios da nossa casa. Senhor Deus, há uma luta para tirar as nossas crianças, ó Pai, Pai, dos caminhos do Senhor, os nossos adolescentes, nossos jovens, ó Pai. Há uma luta para destruir casamentos, ó Pai, para tirar a paz dentro de casa, Senhor Deus. A falta de dinheiro, muitas vezes, ó Pai.
Mas a noite de hoje o Senhor falou através da tua palavra, Senhor Jesus, que se nós orarmos a Deus, se nós não olharmos para as dificuldades, para as pedradas, Senhor Deus, ó Pai, nós iremos adiante, Senhor Deus, iremos reagir através da oração, através do joelho, através da busca pela palavra, através, Senhor Deus, da vida com Deus, através, Senhor Jesus Cristo, da comunhão, Senhor Deus, dentro da tua igreja, através da direção da palavra, e tudo, Senhor Deus, será restituído na nossa casa. Restitui a alegria, restitui a paz, restitui, Senhor Deus, a estabilidade financeira, restitui a saúde, restitui as emoções, ó Pai, na casa dos teus filhos, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Pai, que os teus anjos já estão na nossa casa, Senhor Deus, e quando nós chegarmos, Senhor Deus, na nossa casa, o ambiente será diferente. É isso que nós oramos essa noite e já te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Se você foi abençoado nessa noite, aplauda ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É tempo de restituição. Eu ia louvar o hino, mas já passou o horário, então vamos deixar. Irmãos, amanhã nós temos compromisso lá na nossa igreja sede, Regional 4, e nós fazemos parte da Regional 4.